Corinthians tenta a renovação do meio-campista Maicon até o final do ano que vem. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Jornal da Gazeta. Oferecimento Nossa Sabesp. Uma Sabesp para todos. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. O Corinthians joga amanhã contra o Fortaleza fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, mas a diretoria segue pensando no ano que vem. A gente chama agora o repórter José Paes, que atualiza o noticiário do Timão. Opa, é aqui nessa câmera. Boa noite, Zé, com você. Boa noite, Laerte, para você, para todo mundo que está acompanhando aí o JG. Pois é, o Corinthians tentando a renovação do Maicon, um jogador de 28 anos, né? Um atleta que foi revelado aqui no Corinthians, mas que tem contrato com o Shakhtar Donetsk lá da Ucrânia, está emprestado aqui ao Timão, mas o Corinthians tem uma dívida importante lá com o Shakhtar de mais de 6 milhões de reais. Por isso tenta aí convencer o clube ucraniano a deixar o Maicon por aqui. É bem verdade que a Ucrânia tem a relação lá com a guerra da Rússia, tem essa questão toda, então agora o Corinthians tenta convencer o Shakhtar a deixar o jogador por aqui. O jogador pode tentar manter o contrato dele com o Corinthians justamente por causa dessa guerra entre os dois países. O contrato, o vínculo do Maicon termina nesse ano de 2025 e o Corinthians tentando estender até o ano que vem. Ele que é uma das principais lideranças do Corinthians, do Dorival Júnior, tem jogado com a tarja de capitão, é um jogador muito importante ali no meio de campo, no sistema também do treinador corintiano. O Corinthians pensando, claro, nessa partida contra o Fortaleza, fora de casa, treinou pela manhã hoje lá no CT Dr. Joaquim Grava, pensando nesse jogo contra o Fortaleza brigando para não cair para a segunda divisão no ano que vem, jogando a vida nesse jogo contra o Corinthians lá no Ceará, mas o Corinthians não deve ter o Memphis Depay, né? O jogador não foi relacionado, não terá o Memphis Depay para essa partida, está se recuperando aí de um problema no joelho que tem afastado o jogador holandês dos gramados desde o dia 20 de novembro, então o Memphis segue se recuperando por aqui em São Paulo, pensando no jogo contra o Cruzeiro. Partida importante no próximo dia 10 de dezembro, lá no Mineirão, jogo 1 da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians indo com tudo para tentar conquistar mais uma vez a Copa do Brasil, segundo torneio mais importante que a gente tem aqui no futebol brasileiro. O Corinthians que está devendo 13º aos funcionários aqui do Parque São Jorge. Deveria ter pagado na última sexta-feira, não fez, reconhece a dívida e agora corre atrás justamente para quitar esses débitos aí com os funcionários aqui do Clube Social. Daqui da Zona Leste a gente sai agora e vai lá para o Pacaembu com o meu amigo Alexandre Silvestre, que tem as últimas informações do Palmeiras, rival aqui do Corinthians. Está contigo, Silvestre. Boa noite. Fala, Zé, eu tô do outro lado da cidade, em frente ao Pacaembu, para falar das coisas do rival do Corinthians, a Sociedade Esportiva Palmeiras, que ainda respira por aparelhos no Campeonato Brasileiro, tem chance mínima matemática de conquistar o título, é muito complicado. Fala, Zé, eu tô do outro lado da cidade, aqui na frente do Pacaembu, para falar das coisas do Palmeiras, o rival do Corinthians. O Palmeiras que ainda respira por aparelhos no Campeonato Brasileiro. Restam 2 jogos, o Palmeiras tem uma chance mínima matemática de ser o campeão brasileiro de 2025. Para isso, para começo de conversa, tem que ganhar os 2 últimos jogos e torcer para o Flamengo perder um e no máximo empatar o outro. O Palmeiras joga amanhã em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Encerrou a preparação aqui na Academia de Futebol hoje pela manhã, já viajou à tarde para BH, enfrenta o Galo amanhã e o Abel Ferreira tem 4 desfalques. O Giai, lateral direito, está suspenso, assim como o Aníbal Moreno, volante, e o meia Facundo Torres. Além desses 3 suspensos, o Felipe Anderson foi para o departamento médico porque torceu o tornozelo na final da Libertadores da América contra o Flamengo. O Flamengo tem 2 jogos ainda, joga amanhã no mesmo horário que o Palmeiras, joga contra o Ceará no Maracanã e depois fecha a temporada contra o Mirassol fora. E o Palmeiras precisa, para começo de conversa, para seguir respirando
tentando, em termos de título, ganhar os 2 jogos e o Flamengo, no máximo, empatar um e perder o outro. Boa noite, pessoal. Obrigada, Zé Silvestre. Uma operação chefiada pela Polícia Civil do Paraná mirou um grupo que vendia armas de guerra para o PCC e o Comando Vermelho. Segundo a investigação, o grupo operava uma rede logística que distribuía grandes quantidades de drogas e armamentos para diferentes regiões do país. A polícia afirma que o esquema funcionava como uma empresa, movimentando mais de 513 milhões de reais em operações financeiras suspeitas. Para esconder a origem do dinheiro, os envolvidos usavam empresas de fachada registradas formalmente, que serviam para lavar dinheiro e ocultar patrimônio. Na casa do chefe da quadrilha, a polícia encontrou cerca de 30 mil reais em dinheiro vivo em uma parede falsa. As facções indicadas durante as investigações eram o PCC e o Comando Vermelho. O líder desse grupo dizia que o importante para ele era fechar o negócio, independente da bandeira levantada pelo grupo criminoso que contratava os seus serviços. A polícia divulgou a identidade do homem que atirou contra a ex-companheira com 2 armas na Zona Norte na manhã de ontem. A cidade de São Paulo bateu o recorde de feminicídios este ano. O criminoso é Bruno Lopes Barreto, de 36 anos. Ontem de manhã ele atirou com 2 armas contra a ex-companheira Evelyn de Souza Saraiva, de 38 anos, dentro de uma pastelaria onde ela trabalha no Jardim Fontales. Segundo a polícia, Bruno e a vítima tiveram um envolvimento por 3 anos e ele não aceitava a separação. O agressor tinha ciúmes de um novo relacionamento dela e já fazia ameaças de morte. Evelyn foi socorrida pelo helicóptero Águia da PM e levada para o Hospital das Clínicas, onde passou por cirurgia. Após os disparos, Bruno Lopes Barreto fugiu em uma moto. Mesmo sem os dados de novembro e dezembro, esse ano a cidade de São Paulo já bateu recorde de casos de feminicídios. Os números começaram a ser contabilizados em abril de 2015, um mês após o crime ser tipificado em lei federal. São 53 casos até outubro de 2025, 51 em todo o ano passado, 38 em 2023, 41 em 2022, 33 em 2021 e 40 em 2020. Não entram nessa conta as tentativas de feminicídio, como o caso da pastelaria ou da mulher que foi atropelada e arrastada por 1 quilômetro no sábado. Tainara Souza Santos, de 31 anos, teve as 2 pernas amputadas e passará por uma nova cirurgia. Ela está internada em estado grave, em coma induzido. O agressor Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso após trocar tiros com a polícia. O delegado Oswaldo Nico assumiu oficialmente hoje o cargo de secretário da Segurança Pública de São Paulo. A nomeação foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Estado. Nico assume a função após Guilherme Derrite, do PL, pedir exoneração para reassumir em definitivo o cargo de deputado federal. Ontem, durante cerimônia de aniversário da Rota Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, Dr. Nico, como é conhecido, afirmou que tem como desafio manter a queda nos indicadores de criminalidade registrado na gestão de Derrite. O novo secretário disse que fará mudanças na estrutura de comando e já confirmou que o coronel Paulo Maurício Ferreira será o novo secretário administrativo. Oswaldo Nico Gonçalves tem 68 anos e ingressou na Polícia Civil como investigador em 1979. Formado em Direito, fundou o primeiro GOI, Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, e o Grupo Antibombas. Nico também atuou na Delegacia de Roubos a Bancos. Em 2022, foi nomeado Delegado-Geral de Polícia e, desde 2023, atuava como secretário executivo da Secretaria da Segurança Pública. Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado, criticaram a PEC da Segurança Pública em sessão da Câmara dos Deputados. A proposta foi apresentada pelo governo Lula e estabelece a União como responsável pela elaboração da Política Nacional de Segurança Pública.
e que as diretrizes devem ser seguidas obrigatoriamente pelos demais entes federados. Essa elaboração ocorrerá após a consulta ao Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que será composto por representantes da União e dos entes federados. Durante a sessão, Tarcísio disse que a PEC para a área de segurança é cosmética, que apenas transforma aquilo que já está previsto na Lei do Sistema Único de Segurança Pública. Ele também declarou que a ampliação de competência da União na formulação de política de segurança é uma afronta à autonomia dos estados. O governador de São Paulo disse ainda que não há um lugar no estado de São Paulo que a polícia não entre, e que desmantelou o ecossistema criminoso que atuava na Cracolândia. Tivemos as nossas ações de combate ao domínio territorial. Isso, nós estávamos enfrentando um problema na Baixada Santista, onde algumas comunidades já tinham barricada e essas barricadas foram desfeitas, e não há no estado de São Paulo um lugar que a polícia não entre. Não há um lugar que a polícia militar não entre, que a polícia civil não entre. E quando o crime domina um território, o crime afasta a política pública do cidadão. Caiado também criticou as políticas do governo federal e chamou a PEC de cortina de fumaça e que é um presente para as facções criminosas. Essa emenda à Constituição da maneira que ela veio do governo federal, é o maior presente para as facções criminosas. É um verdadeiro liberar as facções criminosas no Brasil, como ela foi redigida pelo governo federal. O relator na Câmara, deputado Mendonça Filho, do União Brasil, disse que a versão final do texto será apresentado à comissão na quinta-feira. O Ministério Público, Receita e polícias de Minas Gerais deflagraram hoje uma operação conjunta contra a sonegação fiscal envolvendo atacadistas, redes de supermercados e empresas varejistas. Entre os alvos da ação está o empresário Marcos Valério, condenado pelo STF como operador do mensalão. A Operação Ambiente 186 foi deflagrada pela manhã na região metropolitana de Belo Horizonte e no centro-oeste de Minas. Apontado nas investigações como um dos articuladores do grupo de sonegadores, Marcos Valério cumpre atualmente prisão domiciliar em Nova Lima, na Grande BH. Ele foi condenado pelo STF no escândalo de compra de apoio político durante o primeiro mandato do presidente Lula. Da sentença inicial de 40 anos de prisão, Valério cumpriu pena em regime fechado até 2019, quando passou para o semiaberto. Segundo o Ministério Público, as empresas investigadas deixaram de recolher mais de 215 milhões de reais em ICMS ao longo dos últimos anos. O esquema funcionava por meio da criação de empresas de fachada, também conhecidas no jargão fiscal como barrigas de aluguel, que eram abertas exclusivamente para emitir notas fiscais falsas e simular operações interestaduais. A Justiça também decretou a indisponibilidade de bens dos acusados no valor de 476 milhões de reais. E a Polícia Federal fez hoje uma operação contra um ataque hacker a deputados que apoiaram o PL que equipara aborto ao homicídio. Os alvos da ação promoveram ataques cibernéticos contra os deputados Bia Kicis, do Distrito Federal, Alexandre Ramagem, do Rio, e Paulo Bilinski, de São Paulo. Todos são deputados do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Segundo as investigações, diversos sites ligados aos parlamentares foram alvos de ataques coordenados, o que teria causado instabilidade e períodos fora do ar, afetando a comunicação institucional e a atuação legislativa. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão contra suspeitos em São Paulo e em Curitiba, no Paraná. A ação contou com o apoio de parceiros estrangeiros por meio de cooperação jurídica internacional. Na época da discussão do texto no Congresso, diversos parlamentares relataram ter sido alvos de ataques hacker em diferentes formatos. A proposta na Câmara causou polêmica no país. A Casa aprovou em junho do ano passado um requerimento de urgência do projeto de lei que equipara aborto após a 22ª semana a homicídio, com pena de 6 a 20 anos de prisão, tanto para a grávida quanto para quem ajudá-la a abortar.
Os deputados decidiram em 23 segundos que o texto deveria passar direto para votação em plenário, sem análise e debates em comissões. Após intensa pressão popular, o então presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, anunciou que o debate seria mais aprofundado em uma comissão parlamentar específica sobre o tema. Com isto, a matéria nunca mais foi discutida na Casa. O deputado Diego Garcia, do Republicanos, relator do processo que discute a cassação do mandato de Carla Zambelli, do PL, na Comissão de Constituição, apresentou um parecer favorável à permanência da parlamentar na Câmara. Diego Garcia alega que não há elementos suficientes que comprovem participação direta de Zambelli na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Neste caso, ela foi condenada a 10 anos de prisão. O relator afirmou ter revisado integralmente o processo e disse que o conjunto probatório se apoia de maneira excessiva apenas no depoimento do hacker Walter Delgatti. E ressaltou ainda que, ao ter acesso aos autos, encontrou elementos de perseguição do ministro Alexandre de Moraes a Zambelli. A perda automática desse mandato ou de qualquer outro, sem processo interno e sem deliberação da Casa, significaria permitir que um poder da República anulasse, sem contraditório, a vontade soberana do eleitorado, instaurando perigoso precedente de interferência judicial sobre a representação popular. Zambelli está presa desde julho na Itália, após ter o nome incluído na difusão vermelha da Interpol. A parlamentar também foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão por perseguir, armada, um homem em São Paulo em 2022. Não cabe mais recurso das duas decisões. O presidente do Senado cancelou a sabatina de Jorge Messias, indicado ao STF. Em Brasília, o repórter Rodrigo Vicente tem acompanhado o impasse na indicação. Rodrigo, já há uma nova data ou não? Boa noite para você. Oi, Luciano. Todos que acompanham o JG. Primeiro, essa informação pode ser uma boa notícia para o governo, porque Jorge Messias enfrenta dificuldade aqui no Senado, de modo que terá um pouco mais de tempo. A questão é saber quando e a que custo o presidente vai marcar essa data da sabatina e de federal. Bem, hoje à tarde o senador Alcolumbre leu uma nota. Tivemos um probleminha aí com o áudio, né, e o vídeo do Rodrigo, mas já ele volta. Laerte, é com você. Então vamos agora então com Josias de Souza. Ao emitir nesta terça-feira um parecer favorável à preservação do mandato de Carla Zambelli, condenada pelo Supremo, o deputado Diego Garcia deu à Câmara uma aparência de hospício. A perspectiva de que Alexandre Ramagem, também condenado pelo Supremo, seja beneficiado com o mesmo rito que retarda a cassação de Zambelli, revela que o manicômio é dirigido por loucos. A preservação do mandato do réu Eduardo Bolsonaro, que já coleciona faltas em número superior ao permitido pelo regimento interno, dá à maluquice contornos de um empreendimento caro, muito caro, caríssimo. Os salários de Zambelli, Ramagem e Eduardo Bolsonaro foram suspensos, mas seus gabinetes continuam funcionando. Juntos, custam ao Tesouro Nacional cerca de R$400 mil por mês. O custo total já roça os R$2 milhões. As condenações de Zambelli, presa em Roma, e de Ramagem, refugiado em Miami, são irrecorríveis. A perda dos mandatos dependeria apenas de um ato da mesa diretora da Câmara. O mesmo vale para o faltoso Eduardo, autoexilado no Texas. Para potencializar o escárnio, a Câmara contratou em outubro a Fundação Getúlio Vargas para restaurar a sua imagem nas redes sociais. O contrato foi orçado em R$4,9 milhões, quase 5 milhões. A conta da autodesmoralização do manicômio dos deputados é pendurada no bolso do eleitor. Torra-se verba pública
como se fosse dinheiro grátis. Boa noite. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou que o médico cardiologista Brasil Ramos Caiado atenda Jair Bolsonaro na prisão. E em meio à crise familiar, o ex-presidente recebeu a visita do filho, Flávio. Moraes diz que o médico não precisará fazer comunicação prévia com o STF para atender o ex-presidente. No entanto, o cardiologista deverá cumprir todas as determinações legais e judiciais fixadas por ele. Entre as restrições, a proibição do uso de celulares e produção de imagens de Bolsonaro. Mas o ministro negou a entrada do fisioterapeuta por falta de indicação médica específica para o tratamento. Hoje, Bolsonaro recebeu a visita do filho Flávio. O encontro ocorreu em meio a uma crise familiar. Ao deixar a superintendência da PF em Brasília, o senador disse que pediu desculpas a Michele Bolsonaro. O atrito ocorreu após a ex-primeira-dama reprovar publicamente a aproximação entre o PL do Ceará e o ex-governador Ciro Gomes, do PSDB. Os outros filhos de Bolsonaro também repudiaram a declaração da madrasta. O vereador Carlos disse que o apoio teve o aval do pai. Já Eduardo, que está nos Estados Unidos, classificou como injusto e desrespeitoso o tratamento. Não tem problema nenhum com a Michele, é uma mulher que conquistou, que virou uma referência no país inteiro, que levou o movimento de mulheres por todo o Brasil, uma mulher respeitada. Eu gosto de ver pelo lado bom. O lado bom é que isso não vai se repetir e que a gente vai tomar decisões muito mais conscientes. Antes da nova declaração de Flávio, Michele respondeu às críticas e voltou a defender seu direito de discordar da articulação partidária. A ex-primeira-dama justificou sua posição contrária à aliança, lembrando que Ciro foi adversário direto de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 e continua sendo um crítico frequente do ex-presidente. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal elevou o nível de restrição de acesso e impôs sigilo máximo à ação movida pela defesa do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A informação foi publicada pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Com isto, a decisão de Toffoli, que classifica o processo como sigiloso, torna o acompanhamento processual virtualmente impossível para qualquer pessoa que não faça parte de um círculo extremamente restrito. A defesa de Daniel Vorcaro busca garantir que decisões do STF sejam respeitadas por instâncias inferiores e alega que a Justiça Federal de Brasília não seria o foro competente para as investigações. Com o sigilo máximo imposto por Toffoli, o processo se transformou na prática em uma espécie de caixa preta. Informações mínimas que antes eram visíveis no sistema, como as iniciais do autor da ação ou a lista completa de advogados, deixaram de aparecer. Além disso, o público e a imprensa não pode mais obter informações sobre o andamento processual no site do STF, como a entrada de novas petições e a existência de decisões judiciais. Apenas os advogados das partes, o Ministério Público e um universo reduzido de servidores do gabinete do relator poderão acompanhar o passo a passo da ação. O dono do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro, tinha sido preso há cerca de 15 dias no aeroporto de Guarulhos. Segundo a Polícia Federal, ele estava indo para Malta, na Europa. A defesa negou, disse que ele estaria indo para Dubai, onde estava negociando a venda do banco. Vorcaro foi solto no sábado por ordem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O banqueiro é acusado de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. No Congresso Nacional, a oposição ainda articula para conseguir assinaturas suficientes para abrir uma CPI do Banco Master. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, aponta em documentos sobre desafios da inteligência para 2026, como riscos para as eleições de outubro do próximo ano, a interferência externa, o uso de inteligência artificial e a atuação do crime organizado. A agência sustenta que o processo eleitoral demandará ação integrada contra ameaças que envolvem ações de deslegitimação
do modelo eleitoral e aprofundamento da polarização social, com instrumentalização de crenças religiosas. Sobre a interferência externa no processo eleitoral, a ABIN ressalta que ela pode ocorrer por meio de campanhas de desinformação sofisticadas, ataques cibernéticos ou via financiamento oculto de grupos políticos específicos e de movimentos de viés antidemocráticos. O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone hoje. O repórter Fernando Oda tem as informações. Fernando, partiu de quem, hein, a iniciativa para viabilizar a conversa, hein? Boa noite. Laerte, boa noite para você, para a Luciana e para todos que nos acompanham. A iniciativa partiu do Palácio do Planalto. Esse segundo telefonema entre os presidentes começou por volta do meio-dia e durou 40 minutos. Lula elogiou a postura dos Estados Unidos de terem recuado na tarifa de 40% imposta sobre alguns produtos, como carne, frutas e café. No entanto, destacou que ainda existem alguns produtos que precisam ser negociados. Nos bastidores, a articulação agora será por produtos que afetam diretamente o setor industrial. E na conversa, Lula destacou também a importância da cooperação com os Estados Unidos pelo combate ao crime organizado internacional. Ontem, o presidente Lula se reuniu com seus principais ministros, então Gleisi Hoffmann, Ricardo Lewandowski, para tratar de operações recentes encabeçadas pela Polícia Federal, como, por exemplo, a Carbono Oculto, aquela que mirou o Grupo Refit e também o banqueiro Daniel Vorcaro. Então, nessa reunião, os ministros passaram um balanço ao presidente para que isso fosse levado à conversa com Donald Trump hoje. Segundo o Palácio do Planalto, Trump se mostrou disposto e os dois presidentes concordaram em voltar a conversar em breve. E agora há pouco, o presidente Donald Trump falou com jornalistas da Casa Branca a respeito do telefonema com Lula. Ele disse o seguinte, entre aspas: "Eu gosto dele, muito bom. Tivemos algumas boas reuniões, como você sabe, mas hoje tivemos uma conversa muito boa." É com vocês no estúdio. Obrigada, Fernando. A vacina para gestantes que protege os recém-nascidos do principal causador da bronquiolite começou a ser distribuída nos postos de saúde nesta terça-feira. O Ministério da Saúde iniciou a distribuição nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório, o VSR. O primeiro lote, com 673 mil doses, será enviado a todos os estados e ao Distrito Federal. A meta é vacinar pelo menos 80% do público-alvo. A imunização ofertada gratuitamente pelo SUS é destinada a gestantes a partir da 28ª semana e tem como objetivo reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos e pode ser aplicada junto com as vacinas contra a influenza e a Covid-19. Em 2025, os casos de VSR em bebês tiveram um aumento de 52%. Mais comum no inverno, o vírus pode levar ainda a doenças graves, como a bronquite e a pneumonia. A vacina tem potencial para prevenir cerca de 28 mil internações por ano, mas na rede privada, a dose pode custar R$ 1.500. A oferta gratuita no SUS se tornou possível após um acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório produtor, que viabilizou a transferência de tecnologia. O investimento do governo federal foi de mais de R$ 1 bilhão. O sistema Cantareira atingiu hoje o menor nível de volume de água desde a crise hídrica de 2015. Os reservatórios estão com 20,7% de água hoje. É menos do que a metade do volume armazenado em 2 de dezembro do ano passado. O volume só não é menor que o registrado em 2015, ano da crise de abastecimento no estado. O reservatório é responsável pelo abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo. O volume varia muito de ano para ano, mas dificilmente esteve tão baixo. Neste mesmo dia de 2024, o sistema operava com 45% do volume de água. Em 2023, eram 74,2%. Em 2020, 31,9%. Em 2016, um ano depois da crise, 44,7%. Em 2015, o Cantareira operava no volume morto, com 9,6% negativos.
Segundo a Sabesp, o volume de chuvas muito abaixo da média impactou o sistema esse ano. Em novembro, foram registrados 108 milímetros na região dos reservatórios. A média é de 151 milímetros. Mesmo que chova em dezembro, a recuperação é lenta e depende de um período de precipitações prolongado. A Agência Nacional de Águas informou que em dezembro o sistema Cantareira vai continuar operando na chamada faixa de restrição, com limite de retirada de água e permissão para a captação na represa Jaguari da bacia do rio Paraíba do Sul, que é interligada com o Cantareira. Além disso, a Sabesp tem reduzido a pressão de água nas tubulações e montou um plano de contingência que prevê até racionamento de 16 horas. E atenção, porque a conta de água da Sabesp vai aumentar em São Paulo. O reajuste será de 6,11% e é o primeiro aumento feito pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo desde a privatização da companhia. O novo valor já começa a valer em janeiro de 2026. E vamos aproveitar que estamos falando aí, da questão do abastecimento e trazer a Fernanda Azevedo para essa conversa. Boa noite, Fê. Bem, hoje tivemos algumas pancadas pela capital, de chuva, mas não foi muita chuva, né? Boa noite, Lu, Laerte, todo mundo que nos acompanha. Tem sido assim nessa primavera, né, Lu? Uma chuva muito pontual, muito localizada e isso, como vimos, reflete nos nossos reservatórios de água. Hoje ventou forte em São Paulo, a chuva foi de cerca de 24 milímetros na Zona Sul e nas outras regiões só chuviscou. Os bombeiros registraram 13 quedas de árvores em toda a região metropolitana. Amanhã segue o risco de novos temporais porque a frente fria associada a essa baixa pressão avançam aqui para outros estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas seguem empurrando ventos úmidos para o litoral paulista. E tem também a formação de um cavado meteorológico, que é essa corrente aqui em forma de onda, que acelera, turbina a formação das nuvens de temporais. As chuvas continuam então amanhã, principalmente no leste e também no norte do estado de São Paulo, desde as primeiras horas do dia, são essas áreas em azul no mapa, mas à tarde as instabilidades se espalham pelo estado com risco de temporais. E as temperaturas caem, devem ficar mais amenas amanhã. Aqui na capital, as chuvas amanhã ocorrem ao longo do dia, podem se intensificar à tarde, por isso segue o alerta para a formação de alagamentos. Amanhã temperaturas entre 16 e 26 graus. Na quinta, para de chover, tem sol entre nuvens e as temperaturas ficam entre 16 e 25. Na sexta, temperaturas ainda mais amenas, entre 15